Olá pessoal, prazer, meu nome é Renan Nogueira, é bom conhecê-los mais um pouquinho e hoje daremos início ao nosso curso de administração. A primeira matéria que iremos trabalhar se chama Planejamento e Organização das Rotinas Administrativas. Então vamos lá, vamos começar. Bom, primeiramente, o que é o planejamento? Nós vamos desmembrar isso e vamos tentar entender um pouco sobre a matéria, né? Planejamento e organização das rotinas administrativas. Mas, primeiramente, o que é um planejamento, né? Planejamento é o ato, o efeito de planejar, né? É um serviço principalmente de preparação, de pensar no futuro, né? De um trabalho, de uma tarefa, com o estabelecimento de métodos convenientes, ou seja, a gente vai se preparar para o que irá realizar no futuro, para conseguir atingir lucro, para fazer nossa empresa prosperar, para fazer nossos serviços prosperarem e a gente conseguir lucrar com isso, né? O mundo atual ele é composto por atividades voltadas para a produção de bens e serviços, certo? Então eu posso produzir é, celulares, posso produzir mouses, controle remoto, televisões, como eu posso produzir serviços, né? Eu posso ser aquele cara que estou comprando um show de rock para escutar, quando eu vou no cabeleireiro para cortar meu cabelo, né? Isso são serviços. E tudo isso, se é bem ou se é serviço, eles são planejados e controlados dentro das organizações, né? Continuando, o planejamento e organização das rotinas administrativas. Rotina está no nome, né? É algo que se repete, que se mantém o padrão, que tem continuidade. Então, bom, juntando os dois, planejar algo que haverá continuidade. Como seria isso? O foco principal, então, dessa matéria é fazer com que os processos que a gente definir, que são necessários dentro de uma rotina diária, corporativa e administrativa, funcionem de maneira eficaz. Então, a gente vai se planejar para que a gente tenha um êxito no futuro, certo? Mas antes de começar a entrar em assuntos mais específicos, vamos começar pelos conceitos básicos da administração, tá? Eu não sei se vocês já viram, este daqui é o logo da administração. É, e ele tem um significado, tá? Eu trouxe para vocês só como forma de curiosidade. As setas que ficam nas extremidades do lado esquerdo e o lado direito, elas representam as metas e os objetivos que devem ser alcançados pelos profissionais desta área. Já essas setas do lado de dentro, elas representam o planejamento, a organização, a coordenação e a centralização dos objetivos em comum. Ou seja, devemos pensar e planejar e se organizar internamente para que a gente consiga atingir os objetivos fora dela, certo? Então, é um design simples que vocês vão acabar vendo muito aí durante a vida de vocês. Assim, esse é o logotipo da administração, mas existem vários, tá? Esse é que eu trouxe para vocês inicialmente. Hoje eu vou trazer mais um também para mostrar. Bom, continuando, existem dois tipos de organizações. Existem as que não são lucrativas, que são os exércitos, os serviços públicos, que são o SUS, né, os hospitais que a gente vai, que são gratuitos, as ONGs, né, as organizações não governamentais, entre outras. E existem as empresas lucrativas. Essas empresas lucrativas, elas produzem para nós bens ou serviços. Bom, como eu tinha explicado, bens é algo que a gente consegue pegar, é um produto, né? É um desodorante, é uma cadeira, é um espelho, né? E serviços não, são coisas que são algo que a gente não consegue de fato tocar, pegar, levar para casa, né? Eu trouxe o exemplo aí de um salão de cabeleireiro aqui, que assim, quando a gente vai no salão, a gente se desloca até lá para receber um serviço, né? A gente não pode entrar na internet e comprar um corte de cabelo e ele já está pronto. Não, a gente tem que estar
presente no serviço, na realização daquele serviço. A gente não consegue estar à distância ou pedir para outra pessoa ir lá cortar o cabelo seu para você, né? Você deve estar presente para realizar para ter esse benefício e serviço. Um dos serviços também é a aula que a gente está tendo agora, né? A gente não consegue é, ter ela por outra pessoa, tá? A gente vai ter que escutar ela, a gente vai ter que absorver ela, certo? E eu trouxe duas palavras aí que eu não sei se vocês já escutaram, que se chama tangível e intangível. Bom, é basicamente o que eu estava explicando. Tangível significa que é algo que podemos tocar. Ok, então se eu compro um bem e serviços que é um celular, ele é tangível. Eu posso segurar ele, eu posso tocar ele, eu posso manusear ele. Se eu compro um perfume, eu posso segurar ele, eu posso tocar nele. Intangível é algo que não podemos tocar, né? Se estamos lá assistindo um filme no cinema, não podemos tocar nesse filme, né? Não tem como tocar em uma música, num show de rock, por exemplo, que escutamos. É intangível, isso se chama intangível, tá? Essa nomenclatura que eu queria passar para vocês aí já irem absorvendo. Bom, então vamos ao conceito básico da administração. A administração, ela se baseia no ato de trabalhar com e através de pessoas para realizar objetivos tanto da organização quanto dos seus membros. Mas nada adianta ter conhecimento de uma técnica se ao mesmo tempo não estiver disponível uma habilidade de gerenciar essas técnicas e esse conhecimento, ou seja, administrá-la. Vamos lá. Nós percebemos que as empresas, né, conhecemos várias empresas que utilizam diversas técnicas no ramo administrativo, mas o que esse slide aqui está querendo dizer? Se nós não tivermos o conhecimento para aplicar aquilo, de nada vai adiantar, correto? E quais são as áreas da administração? Bom, aqui no nosso curso ficaremos do modo mais abrangente, entendendo um pouco sobre cada área, mas existem especializações em cada uma delas, né? Como eu disse, eu sou especialista em administração, mas o meu foco que eu escolhi foi marketing. Mas existem várias áreas de atuação. Então, aqui eu trouxe algumas para vocês. Tá? A administração, então, seguindo na ordem que eu já estava seguindo, ela contempla dentro dela a área de marketing, a área de produção, a área de gestão de pessoas, que antigamente a gente falava recursos humanos, né? Em muitas empresas ainda você fala recursos humanos, mas isso está mudando. A contabilidade, as compras, o setor comercial, o setor de finanças e o setor de logística. Vamos entender um pouquinho cada um passo a passo como que funciona. O primeiro deles que eu vou explicar para vocês é o de recursos humanos. É aquela área da empresa determinada a cuidar das pessoas, entender e fazer os processos gerenciais em cima dessas pessoas. Então, como que ela faz isso? Ela usa um conjunto de técnicas e instrumentos que permitem atrair, manter e desenvolver esses talentos humanos, tá? Olha só a parte interessante aqui. Hoje em dia, as pessoas não falam mais recursos humanos, é falado mais como talentos humanos. Porque recursos entendemos que é algo como se fosse descartável, sabe? Eu tenho tal recurso para tal tarefa. Não, nós, pessoas, não somos recursos, né? Nós somos talentos, somos pessoas que têm nosso valor. Então, essa nomenclatura aí vem sendo difundida há um tempo para que seja melhor expressado a real importância desta área. E aí, tal, ou seja, aqui eu trouxe um quebra-cabeça aqui para vocês entenderem, né? Aqui é como se fosse uma organização, né? O departamento de recursos humanos ele vai entender, vai escutar o que o chefe, o que os administradores, o que os donos querem da empresa para como objetivo, e aí sim eles vão atrás da peça que está faltando. Tá vendo? Ele vai atrás desse X aqui para entender quem é e colocar
essa peça que está faltando desse quebra-cabeça, certo? O departamento de recursos humanos ele fica encarregado por algumas atividades. Dentre elas é realizar o pagamento, né? Administrar os salários, livro ponto, a entrada e a saída do funcionário na empresa. Ela também é muito responsável pela parte de recrutamento da pessoa. E não é simplesmente contratar a pessoa qualquer, não. É contratar a pessoa certa para a vaga certa para atingir o objetivo empresarial. Ela também é responsável pela parte da contratação, do registro na carteira, também da integração do novo empregado, ou seja, quando a pessoa entra na empresa, ela que vai dar os passos iniciais para o empregado. E ela também vai treinar ele e desenvolver. Existem empresas que você entra, que você fica um mês treinando, entende? Para que quando você entrar de fato na operação, você tenha capacitação para desenvolver as atividades. Não adianta eu simplesmente contratar um cara que seja um vendedor, se ele não sabe o que ele vai falar, se ele não sabe por quanto que ele está vendendo o produto dele, etc. Bom, agora a gente vai passar pela. Eu vou passar para vocês aqui nessa primeira aula só os departamentos em si, tá? Então eu falei sobre os recursos humanos, agora vou falar sobre as finanças e um por um. Essa será a primeira aula. O setor de finanças a gente já remete a dinheiro, né? A gente já entende como funciona, né? Ele é diferente do setor de contabilidades. Então vamos entender essa diferença. Esse setor ele fica responsável pela administração dos fundos, ou seja, do dinheiro da empresa. Com isso, é aplicada uma série de princípios econômicos e financeiros, objetivando a maximização da riqueza, ou seja, pensar no futuro, entender como conseguir fazer para aumentar esse valor que temos na empresa. Ou seja, investimentos que possuem a melhor compensação entre riscos e retorno da empresa. Toda empresa vai ter riscos, vai passar por momentos que ela vai ter que decidir se vai adotar uma estratégia ou outra no mercado, né? Ela pode ter com isso mais riscos ou menos riscos. Nós entendemos que empresas elas fazem isso, né? McDonald's, Burger King, Coca-Cola, todas elas passam por isso. Então a finança ela vai ter que entender isso e compensar os riscos e o retorno da empresa, tá? A diferença da contabilidade e finanças que eu tinha comentado inicialmente para vocês é que ela é relacionada ao futuro, tá? É pensar como agir no futuro. Enquanto a contabilidade, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, ela está mais relacionada com os resultados que já tivemos dos meses anteriores. Exemplos do que o setor de finanças faz. O setor de finanças ele é responsável por receber e arquivar as notas fiscais, ou seja, aquela comprovação de compra do seu produto ou do seu serviço. Ela também administra boletos de cobrança, ela emite comprovantes de pagamento para ter um controle, para passar uma segurança para o cliente, para dar respostas ao governo, ao município que ela está servindo e trabalhando. Ela também é responsável pela movimentação bancária, também pelo registro de contas a pagar e a receber. E também é responsável pela quitação de pagamentos de clientes e de fornecedores. Ou seja, clientes são as pessoas que a gente vende e fornecedores são as pessoas que a gente compra para produzir o nosso material e revender ao cliente. E aí passamos, já que falamos dela, da contabilidade. A contabilidade, ela se preocupa com os custos e a contabilidade financeira, com os pagamentos de impostos e com o sistema de informação gerencial. Ok, vamos lá. O que mais que ela faz? Ela também é responsável por também emitir notas fiscais, também pelo faturamento fiscal da empresa, pelo registro dos fatos representados por valor monetário, pelo balanço patrimonial, teremos uma matéria só sobre balanço patrimonial, e também é responsável pelo DRE, que são a demonstração dos registros realizados de uma situação patrimonial da empresa. E aí passamos para o marketing. O marketing eu gosto muito particularmente. Olha só,
esse também é o símbolo do marketing. O marketing, ele tem como objetivo atingir o alvo dele, tá vendo? Ele vai entender o cliente e vai conseguir ofertar exatamente o que ele precisa. Ele é o setor que engloba todas as atividades de relação de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores. O que o pessoal entende como marketing é que às vezes ele pensa que o marketing ele é algo negativo, algo que quer enganar o, o cliente para levar o dinheiro dele. Mas não, o marketing não é responsável por enganar o cliente. O marketing ele é responsável por realizar uma troca. Ou seja, eu entendo com quem eu estou falando. Se eu estou falando com uma criança, eu vou vender para criança. Se eu estou falando com um adulto, eu vou falar com um adulto. Da língua que ele entenda e que seja justo tanto para quem está comprando e investindo, pagando com seu dinheiro, quanto para quem está vendendo. Então, esta é uma relação de troca, onde ambos os lados sairão beneficiados e felizes. Tá? E ele também é responsável por estudar essas motivações de consumo, entender como a pessoa compra, o porquê ela compra. A empresa procura produzir bens e serviços que atendam sempre ao público-alvo. Vamos lá. O marketing ele conta sempre com 4 instrumentos principais. São a produção de bens e serviços que atendam os desejos do público, a escolha do preço para esses produtos, a distribuição eficiente e ágil desse produto e a comunicação com o público. E nós teremos uma aula mais aprofundada sobre isso, mas basicamente o marketing trabalha com 4 P's: produto, preço, praça e promoção. Que são esses que eu falei para você, ó. Produção de bens e serviços, escolha do preço, distribuição e comunicação. Então tá, produto, preço, praça, promoção. Logo mais voltaremos a falar sobre isto. E vamos lá, vamos entender mais um pouquinho sobre o que é marketing. Segundo Kotler, para quem nunca ouviu falar, ele é o pai do marketing. Ele que trouxe todas as explicações que nós temos hoje relacionadas ao mercado. Tá? É Philip Kotler o nome dele. Logo falaremos mais sobre ele também. O marketing, como eu estava dizendo para vocês, ele é um processo tanto administrativo quanto social, pelo qual as pessoas obtêm o que desejam, né? o que precisam através da geração de desejo, oferta e troca de produtos de valor. E toda forma de relacionar o produto a uma marca é uma maneira de realizar uma comunicação com o mercado. A partir do momento que esse lápis se torna uma Faber-Castell, é uma forma de estar aplicando marketing. Ou seja, isso aqui não é um lápis comum, isso aqui é um lápis Faber-Castell. Sabe? Isso traz para mim um desejo de compra. Sabe? Eu entendo através do marketing que aquele lápis ele tem uma marca, ele tem um valor. Então, para mim é muito mais compensativo e me traz muita confiabilidade de comprar esse produto, porque eu, através do marketing, consegui entrar na sua cabeça e consegui colocar uma informação de que este produto aqui é confiável. Por quê? Porque ele tem uma marca, nesse caso a Faber-Castell. E aí passamos para o setor de produção. O setor de produção, ele administra o sistema de produção, de modo a transformar os insumos em produtos. Insumos, para quem não conhece, nunca ouviu essa palavra, insumos são a matéria bruta que a gente recebe quando a gente compra. Né? Agora estamos falando muito sobre as vacinas e sobre seus insumos. Os insumos, então, são aquele plastiquinho descartável, a seringa, o líquido em si. Né? Isso são os insumos que juntos, depois de ser produzidos, depois de toda a empresa fazer a sua produção, ele se torna de um insumo e um produto, certo? A serviço da empresa.
Também a produção é responsável por coordenar de maneira que seja aplicado o mínimo de recursos, obtendo o máximo de bens produzidos. Ou seja, nenhuma empresa quer desperdício, né? Nenhuma empresa ela vai comprar para jogar fora. É, muitas empresas elas pegam restos de produtos e criam novos produtos. Isso é o setor da produção que é necessário desenvolver e pensar sobre, né? Empresas de madeiras, por exemplo, eles fazem, é, eles criam sofás, por exemplo, eles cortam a madeira, tudo bonitinho, mas a serragem que sobra desses cortes, ela recolhe e realiza outros produtos, outras vendas de produtos, né? Exemplos do que a produção se preocupa em fazer. Ela é responsável pelo controle de produção diária e mensal. Ela também é responsável pela entrada de matéria-prima. Lembra que eu estava explicando para vocês lá em cima? Tudo que entra para a empresa para se tornar um produto. Ela também é responsável pelo controle de parada de máquinas e equipamentos. Não existem a capacidade máxima de produção de uma empresa. Tem empresas que trabalham só no período da manhã, tem outras só no período da tarde, tem umas que da noite, tem umas até que de madrugada e tem umas que de todos, né? A produção que vai entender qual é a melhor estratégia para que as máquinas não quebrem e que continue havendo lucro e que o sistema não pare por 100%. Ela também é responsável por também realizar os relatórios de consumo dessa matéria-prima para informar aos outros departamentos da empresa que está faltando tal equipamento ou produto para que continue a produção. E ela também é responsável pelo chão de fábrica, né? Coordenar os funcionários da produção. Não é porque ela cuida do setor de chão de fábrica, que assim falamos, que ela tem menor importância, tá? Bom, e ainda no setor de produção, eu trouxe alguns exemplos para vocês entenderem como que funciona. Eu peguei exemplo de uma fábrica de roupas, tá? Existe uma coisa que chamamos de gargalo de produção. Olha só, imagina que nessa empresa de roupas eu tenho que fazer 3 processos para levar esse produto ao meu cliente. O primeiro processo é receber esse material, né, todo esse monte de retalho de roupa. Assim que eu recebo esse monte de retalho de roupa, eu vou ter o primeiro processo, que serão várias pessoas nessa empresa recortando, fazendo desenhos das blusas, das calças, das camisetas, né? No segundo processo, será colocar o zíper, e o terceiro processo será embalar esses produtos e enviarem para entrega. Aonde ocorre um fenômeno chamado gargalo de produção. Bom, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu sou o dono dessa empresa. Eu falo, se eu recebo 1000 peças de roupa por dia, todas embaralhadas aqui, eu vou colocar muita gente aqui para cortar essas peças de roupa, para colocar elas de uma maneira que seja rápida para ficar pronta, só para o cara do zíper, que é o segundo setor, fazer isso. Vai ser tranquilo. Só que eu não penso que isso pode gerar um gargalo. Como que funciona isso na prática? Tá vendo aqui o desenho? Imagina que todas essas pessoas estão produzindo essas roupas, fazendo esses cortes, esses desenhos. E eles estão enviando para só um cara da produção, que é o responsável por colocar o zíper em cada uma dessas peças. O que vai acontecer? Ele não vai dar conta. Ele não vai conseguir colocar porque ele é só um. Então, toda essa produção que acontece aqui no primeiro passo, ela trava, sabe? Que nem no trânsito. Ela não consegue passar, porque só tem uma pessoa aqui, ou poucas pessoas, realizando esta segunda tarefa da produção. Então, isso a gente chama de gargalo. Por quê? Porque ele não consegue dar o segmento do fluxo natural, ele diminui a velocidade de produção e ele impacta depois para o terceiro ponto, que seria embalar e enviar para entrega. Então, eu posso ter 1000 pessoas aqui trabalhando no terceiro ponto, que não vai adiantar, porque ele vai
entregar pouco aqui, tá vendo? Ainda dando o exemplo do trânsito aqui, né, de gargalo, às vezes, isso só como forma de curiosidade, tá? A gente vê algumas estradas, né, com caminhos estranhos, né? Olha só, esse carrinho aqui, ele tendo que dar várias voltas aqui, tá vendo? Até chegar o destino dele. E a gente olha e fala, mas por que ele não faz um reto aqui, né? Ele vai chegar mais rápido se eu colocar um caminho reto daqui até aqui, não é? Mas às vezes os engenheiros eles pensam em realmente, propositalmente, criarem esses gargalos. Para quê? Para que não haja isso aqui, esse congestionamento aqui, tá vendo? A gente imagina que daqui para frente desse trajeto vai acontecer isso aqui, ó. Eles não vão conseguir desafogar esse trânsito, esse fluxo, certo? Então eles criam esses gargalos estrategicamente. Existe isso também quando a gente vai em algum show, por exemplo, que a gente tem que ficar andando por aquelas grades e dando volta, dando volta, dando volta até conseguir comprar o ingresso. É uma estratégia também, porque se todo mundo chegar até o até o ponto chave, que é a bilheteria, por exemplo, isso vai criar um congestionamento, uma aglomeração que não é boa, não é inteligente, ok? Então, bom, é isso. O gargalo de produção, então é isso, tá? E aí a gente chega ao setor de compras. As compras, ela é responsável pela atividade organizacional que tem por objetivo suprir as necessidades de materiais ou serviços, de forma a garantir a continuidade do processo sem interrupções indesejadas. Ou seja, olha só, eu no setor de compras tenho que garantir que o processo não pare, ok? Então vamos lá. Não adianta, que nem eu falei, ter uma força-tarefa gigante de pessoas trabalhando nesse primeiro ponto. Se eu falo, não, eu penso assim, né? Sou do setor de compras, eu falo, já que é muita roupa, então eu vou comprar, em vez de 1.000 peças por dia, eu vou comprar 10.000 e aí eu consigo um desconto e tal e deixo o pessoal produzindo. Ok, só que aí eu esqueço de comprar o zíper, né? Eu até contrato mais pessoas, eu coloco mais pessoas nesse segundo setor aqui e aumento esse gargalo com mais pessoas trabalhando aqui, mas eu não tenho vindo do setor de compras o zíper, então eu não consigo dar continuidade, sabe? E aí a empresa para. Isso daí é horrível, perde muito dinheiro. Então ela tem que garantir o processo, a continuidade desse processo. E um dos exemplos que o setor de compras também faz, ele é responsável por obter um fluxo contínuo de suprimentos. Ele é responsável também por comprar esses materiais e insumos. Lembra, mas insumos é a matéria bruta, o que está no início do processo ainda, que não é um produto ainda. E ao menor preço e as melhores condições. Sim, olha só, o setor de compras ele é responsável por comprar, ok? Óbvio, mas não simplesmente suprir. Ele é responsável por conseguir o menor preço e as melhores condições. Ok, é comprar esse insumo de uma forma que seja de menor preço e de melhores condições, que seria talvez pagar em mais vezes, seria conseguir um desconto progressivo, conseguir uma fidelidade com o fornecedor, que é o cara que entrega esse produto para gente. Ele também é responsável por maximizar os ganhos da empresa. Ou seja, eu sou do setor de compras, então eu estou ali trabalhando toda hora com compras, ali entendendo como que funciona. Então eu tenho que maximizar os ganhos da empresa cada vez mais. E perceber as prioridades no processo produtivo. Ok? Então é isso. Ele tem que entender onde ele está investindo aquele tempo de trabalho dele. E procurar sempre uma negociação justa e honesta. E, se possível, ajudar a empresa o máximo que ele pode. Ainda no setor comercial, né, agora vamos lá. Esse era o setor de compras. Agora vamos ao setor comercial. O setor comercial ele é responsável, né, a gente fala comércio, vendas, entender, né, como que é a ação no local de vendas, né? O setor comercial
ele é outro. Ele é responsável direto pelas vendas da empresa, da exposição dos produtos e ação de merchandising. Ele também planeja as estratégias de venda e monta o telemarketing ativo, ou seja, o cara do setor comercial é o cara que vende de verdade, né? É o cara que está ali na ponta ali tentando fazer a pessoa comprar seu produto ou serviço. Telemarketing, vamos sempre lembrar, não é marketing, tá? Marketing é diferente de telemarketing. Telemarketing é aquele pessoal que liga para você ali, normalmente a gente acaba desligando, não dá muita atenção, né? Enquanto marketing é o cara que planeja a venda. Esse daqui, olha só que interessante, eu trouxe uma campanha de merchandising daquele energético TNT, tá vendo? Ele de uma maneira criativa, ele expõe o produto dele, tá vendo? Então é uma propaganda sim, não explícita, de maneira criativa no ponto de venda. Desse modo, ele consegue alcançar os objetivos da empresa e atingir até as metas e os desempenhos. O setor comercial também ele é responsável por fazer a prospecção de novos clientes. Prospectar um cliente é conseguir um novo cliente. Então, ele vai. Talvez você até precise daquele produto e você não saiba. Então, o cara do setor comercial ele é responsável por isso. Por fazer você entender e fazer você consumir dele. Então, ele vai ligar para você, vai mandar um e-mail, vai pegar você quando estiver passando na rua e vai explicar, ele vai prospectar. Ele é responsável, então, pelo atendimento também. Né? Ele vai estar ali conversando com todo mundo e entendendo o que o cliente está passando para ele, de se ele está comprando, se ele não está comprando porque está muito caro. O setor comercial ele tem que fazer essa análise e entender também, não só do cliente, como também da concorrência, do rival dele, para manter sua equipe bem informada de tudo o que está acontecendo. Então, na minha empresa, eu só distribuo ali e coloco as latinhas de TNT. Mas na empresa do lado, os caras fazem uma ação dessa. Então, querendo ou não, isso vai influenciar nas compras também. E aí, ele também, através disso, se ele estiver bem informado, ele vai conseguir sim fazer uma análise do mercado e do seu público-alvo, ou seja, quem ele quer vender. Né? Porque o público-alvo não é vender para todo mundo, é vender para quem é importante de fato. Então, se eu vendo TNT, se eu vendo energético, eu vou vender provavelmente para o jovem, né, para o esportista. Eu não estou interessado em vender para uma criança esse produto. Eu não estou interessado em vender para um idoso esse produto. Eu vou vender para quem é meu público-alvo, certo? E aí sim, trabalhar junto ao departamento de marketing, dando suporte, né, os feedbacks do que está acontecendo, do que é preciso para que essas vendas melhorem ainda. Algumas vezes o setor comercial entra até em briga com o setor de marketing porque cada um tem uma estratégia de venda, tá? Olha só uma outra ação de merchandising que eu trouxe para vocês, bem interessante também, né? Tá vendo? Nessa empresa aqui de roupas, eles fizeram uma ação no Facebook. Eles disponibilizaram algumas fotos e o pessoal de blusas e roupas, e o pessoal ia dando like nessas fotos. E aí, eles pegavam esses likes e jogavam na arara. Olha só, então essa blusa aqui, essa primeira blusa, ela ganhou 1.059 curtidas. Essa daqui de trás já ganhou metade, 479, tá vendo? E aí, as pessoas que estavam comprando aquilo, elas se sentiam seguras, sabe? Era uma ação que elas entendiam que aquela roupa, aquela insegurança que eu tenho de comprar ou não, está sendo apoiada por mais 1.000 pessoas. Ou essa daqui realmente o pessoal não acho que não vai gostar dessa. Então é uma ação de merchandising muito inteligente para que as pessoas se sintam mais seguras e acabem comprando mais. Então ela cria na cabeça do cliente uma representação mental positiva. E ainda assim, ela é uma propaganda que não é explícita. Ela tá ali, o número tá ali. Né? Ela não tá falando compre aqui, venha aí, né? Não, ela tá ali, simplesmente. E ela é uma divulgação criativa daquilo. Bom, e aí a gente chega ao nosso último setor de hoje, que é a logística, e não menos importante. A logística ela é responsável pelo processo físico do produto,
desde a obtenção dos insumos, ou seja, desde aquela matéria inicial até o planejamento e o descarte do mesmo, passando pelas fases de produção, armazenagem, ou seja, guardar esse produto em algum lugar que não se deteriore, e a distribuição dos produtos finais. A logística é tão importante também que ela influencia também em outros setores de vendas e de marketing, por exemplo. Né? Vamos dar um exemplo, então, antes de continuar aí. Não adianta meu setor de venda falar que vai vender 5.000 peças se não tiver logística para entregar. Sabe, o produto vem da China lá e vai demorar 120 dias. Não adianta fazer campanha de marketing nenhuma, porque a logística não consegue entregar. Então ela tem que prover essas soluções necessárias para sempre garantir a disponibilidade do produto no momento exato requisitado pelo cliente. Né? A gente sabe que a logística ela pode trabalhar, ok, com a venda, por exemplo, de uma empresa de computador, é uma coisa. Ela pode armazenar em um lugar ali e dificilmente ele vai se deteriorar. Mas se a gente está falando, por exemplo, de uma empresa que trabalha com venda de frutas, por exemplo, a logística vai ter que ser muito mais rápida. Porque a armazenagem daquilo ela deve ser de uma maneira inteligente. Porque se demorar, todo aquele produto que a empresa tem para vender vai apodrecer. Né? Então, os serviços principais deles são transportes, gerenciar os estoques e fazer o processamento de pedidos. E com secundário, um serviço secundário é realizar armazenagem, manuseio de materiais, cuidar da embalagem, da obtenção, de compras, ajudar os outros setores, né? Realizar programação de produtos e sistema e colocar tudo no sistema, né? Tudo que está entrando e tudo que está saindo, certo? Bom, basicamente é isso, a primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou passar uma pequena atividade para vocês aí que eu vou mandar logo logo. Até mais, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários aí, seja feedback, o que vocês acharam. E se vemos logo mais. Tchau, tchau.